Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do Plantão Glorioso que esperou a rodada acabar, obviamente para a gente fazer a nossa análise dessa rodada número 27 do Campeonato Brasileiro. O Botafogo ficou na primeira parte da tabela, os resultados que nós esperávamos aconteceram, né? Aqueles que obviamente mexeriam com a colocação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Botafogo fica na 10ª colocação, já com a derrota do Santos para o Palmeiras, mesmo o Palmeiras jogando com um atleta a menos, né? E o empate, que era o resultado ideal entre Red Bull Bragantino e Goiás. Isso, é claro, além de empate do Fortaleza, tropeço também do Fortaleza diante ali do último colocado, o Juventude, pra gente ver que não é só o Botafogo que tropeça nesse campeonato. Derrota do Ceará, muitos resultados ali que também mexeram na parte de baixo da tabela, mas o Botafogo olhando para cima acabou que não teve aí todos os resultados que esperava, tendo em vista que a diferença para o G8 ela não diminuiu, né? A diferença para o G8 ela se manteve. O Botafogo está a 5 pontos, como estava na rodada passada, né? A 5 pontos do G8, tendo em vista a vitória do América sobre o Corinthians e aumentou aí a diferença para o Z4, né? Então o Botafogo está aí a 6 pontos, 6 pontos do Z4, haja vista que o Avaí tem 28, é isso aí, o Avaí tem 28, o Curitiba também tem 28, o Botafogo com a vitória chegou a 34 na 10ª colocação. Mas pra gente fazer aqui essa análise, eu conto com o seu like, eu conto com a sua inscrição, canal Gigante Glorioso, passando dos 69 mil inscritos, querendo chegar a 70 mil inscritos. Eu peço a você, canal Gigante Glorioso, tem vídeo todos os dias falando aqui de Botafogo, tá certo? Então deixe seu like, se inscreva no canal, torne-se membro da família Gigante Glorioso e, é claro, a nossa parceira Bet Nacional, muita gente se deu bem nessa rodada e a Bet Nacional é parceira do GG, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá certo? Meus amigos, vamos lá. Para a partida Botafogo e Goiás, antes da gente entrar aqui nessa análise mais apurada da rodada, alguns desfalques. O Goiás ele vai sentir mais os seus desfalques do que o Botafogo. O Botafogo terá desfalques importantes. Eduardo recebeu o 3º cartão amarelo, não joga, mas o Botafogo tem um jogador ali com qualidade para colocar no lugar do Eduardo, né? O Gustavo Sauer, que também faz a posição. Voltou a ser relacionado, entrou na última partida. Nós temos o Gabriel Pires, que aliás é aniversariante do dia. Os nossos parabéns aí pro botafoguense Gabriel Pires no dia de hoje. Um abraço para você, meu camarada, que você consiga aí fazer mais gols. Teve a satisfação de fazer um gol na estreia contra o Juventude. Ontem deu um passe açucarado pro Vitor Sá, fazendo seu aniversário. Que Deus te abençoe hoje e sempre, Gabriel Pires, com muitas alegrias com a camisa do Botafogo. Então o Gabriel Pires deve ser o provável substituto, ou o Gustavo Sauer, né, fazendo a mesma função do Eduardo, porque se entra o Pires, o Lucas Fernandes joga mais à frente, né? Pode ser interessante também. Mas o Goiás ele vai sentir mais os seus desfalques, né? Ele tem simplesmente o desfalque do artilheiro do campeonato, que é aliás, vice-artilheiro do campeonato, já que o Cano do Fluminense fez um gol, hoje não, então é artilheiro junto com o Cano, né? Artilheiro junto com o Cano, Pedro Raul e Germán Cano são artilheiros do campeonato. Pedro Raul não joga, recebeu o 3º cartão amarelo dele por uma comemoração, enfim, absurdo, bizarro, mas pro Botafogo é bom, né? Você não ter o artilheiro do campeonato contra você, isso é bom, né? Então não vou fazer advogado aqui do Pedro Raul, acho bizarro sim, você comemorar e receber cartão amarelo, mas não atua contra o Botafogo, tá? E o Goiás também não terá o Sávio, que é bom jogador, dá um trabalho danado. Então o Goiás tem 2 desfalques importantíssimos. O Botafogo tem o Eduardo e tem o Gatito Fernandes, que vai estar com a seleção do Paraguai, certo? Mas agora com o Lucas Perry, a gente fica menos preocupado com essa questão da sucessão do Gatito Fernandes nessas ocasiões, né? Convocação de seleção, uma eventual suspensão. Então o Lucas Perry ele já vinha contando com essa oportunidade. É a oportunidade do garoto aí, tem muita confiança, né? Fez um trabalho muito legal no Náutico. O Náutico, que é uma das piores equipes da Série B, se eu não me engano, é o Lanterna. Não era porque o Lucas Perry salvava aí a pátria do Náutico, né? Agora, sem goleiro bom, fica realmente mais difícil com um elenco péssimo, como é o caso lá do Timbu, né? Mas o Lucas Perry tem a grande chance de mostrar o seu valor e ganhar valorização aí dentro do elenco alvinegro, tá certo? Então o Botafogo tem Gatito e Eduardo como desfalques, o Goiás tem o Pedro Raul e o Sávio, e eu acredito por questão de elenco,
o Botafogo tem condições de conseguir beliscar uma vitória lá na Serrinha. E uma vitória na Serrinha não nos coloca no G8. Tá? Se o América perdesse para o Corinthians, por exemplo, né, o Botafogo vencendo o Goiás ultrapassaria Goiás no confronto direto e torceria por um tropeço do América, né, para que o Coelho também fosse ultrapassado pelo Botafogo. Como o América ganhou, essa diferença de 5 pontos fica mantida. O América é o 8º colocado com 39 pontos e o Botafogo o 10º colocado com 34 pontos. Então a posição do Goiás é a meta do Botafogo. A gente só pode ultrapassar o Goiás nesse momento, que tem 37. Então, com 37 pontos, o Botafogo ultrapassaria o Goiás, porque igualaria os pontos com uma vitória a mais. Isso vencendo o Goiás dentro da Serrinha. Né? Então é importante o resultado para o Botafogo jogar por uma vitória. Um empate é bom? Depende do que o Botafogo quer no campeonato. O empate pode até ser bom por uma questão de pontuar fora de casa, se afastar do bolo ali de baixo e tal, e fincar a pé na Sul-Americana. O Botafogo, para fugir de rebaixamento, precisa aí de 3 vitórias e 2 empates. Né? Eu acho que nem isso. Na minha visão, 3 vitórias até garantiriam o Botafogo, mas na dúvida, 3 vitórias e 2 empates, ou 4 vitórias, que aí realmente não teria chance nenhuma de ser rebaixado, com mais 4 vitórias, né? Então, assim, conquistar essas 4 vitórias logo, vencendo Goiás e Avaí, por exemplo, né, que são confrontos importantes fora de casa, não vou nem considerar o jogo contra o Palmeiras, né, que, aliás, o Botafogo vencendo o Goiás vem com muita moral para pegar o Palmeiras, que vem tendo dificuldades aí nos últimos jogos de vencer, deu uma grande demonstração de força hoje contra o Santos, né, com um jogador a menos, conseguiu vencer o Clássico, mas teve dificuldades contra a Juventude, né, na Libertadores dificuldades contra o Atlético Paranaense e tal. Então não é imbatível, mas é uma equipe que perde muito pouco, né, e o Botafogo, se conquistar uma vitória contra o Palmeiras, realmente vai se candidatar à vaga para pré-Libertadores, vai brigar ali com o Atlético Mineiro, com a América, enfim, talvez até com o próprio Corinthians, né, que nesse momento tem 44 pontos, são 10 pontos à frente do Botafogo, é muito ponto, né? Mas, dependendo dos tropeços, o Corinthians perdeu para o América, aliás, o América tá 9 partidas sem perder, né, galera? Ah, o Botafogo empatou com o América, a gente ficou bravo aqui, mas a gente lembrava que o América é uma equipe que dificilmente perde, empatam muito, mas dificilmente perde. E hoje ganharam no Corinthians, que é finalista de Copa do Brasil, e ganhou de 3-0 de um Fluminense, que ganhou do Flamengo hoje. Então, assim, é um equilíbrio muito grande nesse Campeonato Brasileiro. E o Botafogo fazendo a sua parte, continuando como um bom visitante, vai pegar um Goiás agora sem ser o melhor jogador, que é o Pedro Raul, e o Sávio, que é um grande jogador. Se o Botafogo conquistar uma vitória, o Botafogo vai rumar aí para brigar com o América e o Atlético Mineiro por essa vaga em pré-Libertadores, tá certo? Os resultados da rodada, de certa forma, ajudaram o Botafogo a se manter ali na parte de cima da tabela, como, por exemplo, a vitória do Palmeiras sobre o Santos e o empate do Red Bull Bragantino contra o Goiás. Então, esses resultados foram preponderantes para o Botafogo continuar na 10ª colocação, ficando na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro, algo que a gente vinha apregoando, que é o campeonato de segurança, que é o campeonato que esse elenco do Botafogo tem que fazer pelo investimento. Então a gente chega aí na rodada 27 com essa perspectiva de galgar mais passos, de beliscar, quem sabe ali, uma vaga de pré-Libertadores. Outros resultados, por exemplo, a vitória de São Paulo sobre o Ceará, tanto fazia, né? O ideal era um empate? Sempre é, né? Sempre é um empate. Mas o ideal é o Botafogo ganhar. Mas na rodada São Paulo venceu o Ceará vai se complicando, né? Não consegue botar muita distância ali da zona de rebaixamento. E o Juventude empatou com Fortaleza. Fortaleza também se enrola com esse resultado, porque estava vencendo 1-0. E aí não consegue também colocar muita distância da zona de rebaixamento, são apenas 3 pontinhos ali à frente de Curitiba e Avaí jogando diante do Lanterna, né? O Cuiabá vai se afundando na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense joga amanhã, mas é um jogo difícil, né? Você vai jogar contra o Internacional, mesmo jogando em casa. É uma partida muito difícil. Então fica a perspectiva de que o Botafogo possa ir contra o Goiás, fazer um bom jogo, buscar essa vitória, 3 dias de folga aí para o elenco, né? Porque o jogo é só na próxima semana e essa semana, havendo o treino aberto para a imprensa, eu e o Michael Martins estaremos trazendo aí novidades para vocês dos treinos do Botafogo, quem sabe aí um retorno do Rafael. Tem muito tempo, né? Tem bastante tempo para volta a treinar aí com esses 3 dias de folga. O Botafogo deve retornar na quarta-feira, né? Então,
provavelmente o Rafael deve ter condições de jogo para tirar o Saravia ali da lateral direita e voltar o Rafa, que é o nosso lateral de ofício para o Botafogo jogar com a sua zaga completinha, tá certo? Amanhã a gente vai trazer detalhes importantes do Botafogo e a nossa festa com a nossa repórter GG lá no estádio Newton Santos. A gente vai trazer aí alguns detalhes para vocês, mas só amanhã. Hoje é domingão, né, galera? Hoje é domingão, dia de descansar, dia de curtir a rodada e curtir essa vitória do Botafogo, tá certo? Se inscrevam no canal, peço a vocês para deixarem o like nesse vídeo, os comentários a gente está sempre respondendo aqui. Gigante e glorioso, aqui é Botafogo. Valeu!